Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora quer te ajudar a vencer este que é um dos pecados que mais está levando as pessoas para longe de Deus, consequentemente, para a perdição. E hoje, nosso Senhor quer te falar do sexto mandamento. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que a maioria das pessoas que vão para o inferno eterno vão por causa deste pecado, sexto mandamento. E se não é por causa dele, é com ele também. É praticando ele também. Resumindo, eu estou entrando num terreno da guerra principal. Nossa Senhora vai dizer em Fátima, para a pequenina Jacinta, que o pecado que mais está levando as almas para o inferno é este pecado, contra o sexto mandamento da lei de Deus. Ora, se esse é o pecado que mais leva as almas para o inferno, nós estamos entrando num assunto muito delicado. Estamos entrando no ponto central da luta entre o bem e o mal, porque o que Deus deseja é salvar todos os seus filhos. Este não é o pior de todos os pecados, mas este é o laço, vamos dizer assim, doce, sedutor do inimigo, que mais leva aos outros pecados para levar ao inferno. Não que esse sozinho não seja capaz de levar ao inferno. Estou dizendo que existem pecados muito mais graves. Se eu falto contra o sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade, eu acabo pecando contra o quinto muitas vezes, porque muitas vezes uma gravidez que não foi planejada, não foi bem preparada da maneira correta, acaba se decidindo matar a criancinha. Um dos pecados mais graves que existem, matar o Cristo inocente que está presente em cada criancinha. Este pecado contra a castidade leva a brigas terríveis. Vamos dizer, chamam de assassinato por paixão, por amor. Que mentira! Se existe amor, não existiria assassinato. E as coisas mais terríveis acontecem como uma bola de neve, e no princípio está, na grande maioria das vezes, o sexto mandamento da lei de Deus. Se você vivencia o sexto mandamento, muitos outros problemas na sua vida você vai evitar. Muitas outras desgraças, muitas maldições nas famílias, muito peso espiritual, muitas coisas erradas na sua vida. Não que você não vá passar pela cruz, mas quem caminha pelo caminho da castidade e da pureza, caminha muito mais aliviado, muito mais feliz interiormente, muito mais livre, porque se assemelha aos anjos de Deus. Jesus vai dizer em Mateus 22 que no céu, os anjos, os homens e as mulheres, quando estiverem no céu, não vão se casar e nem se dar em casamento, mas serão semelhantes aos anjos do céu. Então quer dizer, irmão, que a sexualidade é algo errado? De jeito nenhum. A sexualidade é uma expressão do amor de Deus, que é a entrega, que é a autodoação de serviço. Eu me sinto feliz quando eu dou a minha vida para fazer o outro feliz. E quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria de tal maneira que existe uma complementariedade. A diferença não é algo negativo, é algo que um completa o outro. Isso é maravilhoso, isso é belo. E São João Paulo II vai dedicar muito tempo da sua vida falando sobre isso. E ele vai dizer que no princípio, quando Adão e Eva foram criados, antes de entrar a serpente no meio e trazer o pecado, a expressão dos dois de felicidade era de autodoação. Por isso a gente vê na imagem deles sem as vestes e não sentiam vergonha de estarem nus, diz a palavra de Deus. Qual é o simbolismo por trás dessa expressão? Que o corpo estava em harmonia com o seu racional, com sua inteligência, com o seu ser espiritual, e o seu espírito estava em comunhão com o Espírito de Deus. Quando rompeu a obediência a Deus, o homem, que é inteligente, que é racional, passou a deixar essa racionalidade ser dominada pelos instintos animais, pelos seus instintos baixos, e os impulsos da carne passaram a dominar a razão. E como você pode ler
em Romanos capítulo 7, São Paulo vai dizer: quem me livrará desse corpo de morte? Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Dentro de mim, nos meus membros, eu sinto uma lei contrária à lei que tanto me alegra de fazer o bem, de servir a lei de Deus, de obedecer a Deus. Passou a existir uma escravidão dentro de nós. Porém, essa escravidão não é um domínio completo, é uma luta. A partir do pecado, a vida do homem sobre a terra passou a ser uma luta. Só entra no céu quem for guerreiro. Jesus vai dizer: o reino dos céus é para os violentos, aqueles que lutam contra a carne, contra Satanás e contra os atrativos mentirosos deste mundo. São os 3 inimigos que um filho de Deus precisa lutar. Então, meus irmãos, o livro do Apocalipse vai nos dizer que os covardes não entrarão no reino dos céus, mas o seu destino é o lago de fogo e de enxofre. Nem os covardes, nem os que não amam a pureza. E ao contrário, Jesus diz no Evangelho: felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para os puros, tudo é puro. O seu olhar é puro, não vê malícia nas coisas e nas pessoas, não é ser ingênuo. O puro, ao contrário, ele sabe se preservar da malícia desse mundo. E olha que belo o que este mandamento vai falar sobre o sentido da sexualidade. Catecismo número 2332. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Entenda bem a importância de uma sexualidade bem vivida. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, de você, de mim. Se eu vivo uma sexualidade correta, todas as outras coisas vão se equilibrar. Se eu vivo uma sexualidade errada, todos os aspectos da pessoa humana vão ficar desequilibrados. E ainda diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de uma maneira mais geral, a aptidão de criar vínculos de comunhão com os outros. Isso aqui é muito belo. Nós somos imagem do Deus Trindade, que é relação. 3 pessoas que são um só Deus, mas 3 pessoas que se relacionam no amor. Se Deus é amor, Deus não poderia ser um só, né? Não poderia ser uma só pessoa. É um só amor, sim, mas são 3 pessoas, porque o amor ama o amor retribui o amor, e o amor entre os dois é o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mistério profundo. Só entende quem tem o olhar do amor. Só penetra, claro, penetrar em totalidade nunca nessa terra, não é? O mistério da Trindade, mas é o mistério do amor que se relaciona. Uma pessoa que vive a sexualidade da maneira certa, ela entende que é a imagem e semelhança do Deus amor. Ela entende que Adão e Eva antes sentiam o desejo da autodoação e se realizavam de fazer o outro feliz. Depois que entrou o pecado original e bagunçou esse equilíbrio que existia, passou a ter um desejo de autossatisfação, de autoapropriação, de um apego, de usar o outro como um objeto e não aquela leveza de querer fazer o outro feliz. E isso me preenchia na alegria. Esse desequilíbrio entrou e nós podemos e devemos vencer. O Catecismo vai dizer também como a nossa vocação é o amor. Por isso, a vivência errada da sexualidade nos desvirtua do verdadeiro amor e nos torna carnais, egoístas. Olha só que belo. Número 2347. A castidade se expressa principalmente na amizade ao próximo. Olha que belo. Desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo ou pessoas de sexo diferente. A amizade representa um grande bem para todos e conduz à comunhão espiritual. Assim vai ser no céu, meus irmãos. No céu não vai existir nenhuma diferença no sentido de classe social. Homem, mulher, claro, cada um vai ter sua individualidade. Vou continuar sendo homem no céu, você que é mulher vai continuar sendo mulher. Porém, no céu haverá uma plena amizade. Não existirá nenhum aspecto de inclinação egoísta, de sensualidade. Não,
será a amizade pura que já devemos exercitar aqui na terra. Imagina, encontrar e dar um grande abraço em São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, São Bento, Santa Escolástica, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, todos os santos apóstolos, em Nossa Senhora. Imagina que maravilha, o abraço eterno em nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, o abraço de amor para sempre. Imagina encontrar com você lá no céu, vai ser maravilhoso. Mas quando o nosso coração começa a se deixar levar pela escravidão dos prazeres carnais, no pecado contra o sexto mandamento, a gente não consegue penetrar no céu, a gente não consegue desejar o céu, porque a gente fica cego e fica preso aos prazeres desta terra. E aquilo que é desta terra, o salário do pecado é a morte. Quem semeia na carne vai colher corrupção, podridão. Quem semeia no verdadeiro amor de Deus, semeia no Espírito, a vida no Espírito, colhe já aqui na terra uma experiência de céu. A vida é eterna. Por isso, meus irmãos, Deus quer te ajudar a ser puro, a ser casto, a ser casta. Então, são muitos assuntos, esse mandamento abrange muitas coisas. Porém, eu vou tentar resumir para você. Por exemplo, o catecismo nos ensina, se você é noivo, viva a castidade. Não é para tocar um no outro com prazer sensual. Guarda o teu corpo, vocês são irmãos. E mesmo no casamento continuarão sendo amigos, irmãos, como Tobias, que vai ouvir, recebe esta tua irmã do anjo Rafael. E o anjo Rafael vai expulsar o demônio carnal, que é o demônio Asmodeu. Assim, Jesus quer que você viva seu noivado puro e casto. Vocês ainda não estão na hora de se entregar num ato total. O amor só é verdadeiro, ensina a igreja, quando ele é total, quando ele é fecundo, quando ele é fiel e quando ele é livre. Sem isso, não é amor verdadeiro. Enquanto vocês não assumem para sempre no altar do Senhor, o para sempre em Deus, vocês não estão aptos para gerar um filho, para se unir o corpo. Só depois que se uniu a alma, aí sim vocês podem se unir no corpo. A igreja vai ensinar como o namoro deve ser um tempo de amizade, um tempo de conhecer a alma um do outro e não o corpo. Muitas vezes a gente acha comum uma proximidade muito grande, beijos muito sensuais. Isso não é namoro. Muda o seu conceito. Aprenda com Cristo, aprenda com os santos, mesmo os santos que foram casados. Aprenda o que é namorar. A igreja vai ensinar que luxúria é quando um casal, por exemplo, tira do seu ato unitivo, do seu ato conjugal, um desses dois aspectos. O ato conjugal deve ter o aspecto unitivo, quer dizer, aumentar a afeição entre o esposo e a esposa, e deve ter o ato procriativo, a fecundidade, né? Aberto para a vida. Afinal, você fez uma promessa a Deus no seu matrimônio. Quando o padre perguntou, você está aberto, disposto a receber todos os filhos que Deus desejar te enviar? E você disse sim. Se você não disser sim nesse momento, o seu casamento não é válido. Se você mentiu nesse momento, o seu casamento não foi válido. Se você não entendeu, está na hora de compreender a grandiosidade do matrimônio. Isso significa, irmão, que a gente deve ter filho em cada relação? Não é isso que a igreja ensina. Porém, se você sente por algum motivo que deve impedir espaçar o tempo de ter filhos, você deve procurar um diretor espiritual e fazer o método Billings. Se for um motivo justo e grave, diz o catecismo, diz o documento Humanae Vitae. Se você tem a vocação do matrimônio, tem a obrigação de ler esse documento tão pequenininho. Se escreve Humanae Vitae, né? Procura, baixa na internet, é bem facinho. Ou então compra esse documento. Então você tem que aprender sobre a sua vocação do matrimônio. Então, por um motivo justo, você pode sim se abster de ter o ato conjugal no período fértil. Quem aprende o método Billings da maneira verdadeira entende muito mais profundamente do que, infelizmente, os médicos não sabem explicar. A verdadeira maneira de viver esse método Billings. E eu conheci um homem, um casal, né, que ele já tem uma certa idade e ele dizia assim, irmão,
como através do método Billings, eu, por motivo justo, não podia mais ter filhos, né? Então, eu e a minha esposa. E com o nosso diretor espiritual, a gente viu que não poderia mais ter. E a gente tinha que, no período fértil, se abster de ter o ato conjugal. Irmão, isso foi um crescimento espiritual tão grande para mim. Por quê? Porque era como se voltasse no tempo do namoro, que só podia paquerar, só podia dar um abraço, um beijinho, e não podia ter o ato conjugal. E isso renovava cada vez aquele primeiro amor daquele momento inicial. Viu só? Como quem obedece a Deus, Deus não deixa morrer o amor. Quando nós somos fiéis aos mandamentos de Deus, recebemos bênçãos que nem esperávamos. E quando não somos fiéis, temos várias consequências e depois dizemos: o que está acontecendo na minha vida? O que é que eu fiz para merecer isso? E nossa mente não tem a compreensão das luzes do Espírito Santo. Por isso, obedeçamos ao Senhor. O Catecismo fala da masturbação, que faz você ir destruindo aos poucos a sua sexualidade. Claro que é um ato intrinsecamente mau. É pecado por si só, porque o ato do prazer venéreo, do prazer conjugal, do prazer do seu corpo, né, da sexualidade, foi feito para a doação do amor. Deve ser guardado para a entrega de amor, que gera vida, e não para um ato estéril e egoísta. Mas a igreja vai dizer que, para se considerar a gravidade, muitas vezes o jovem e a jovem não foram bem instruídos ou tiveram um passado, feridas na sua afetividade e sexualidade, devem ser trabalhados para a cura desse aspecto da sua sexualidade, da sua afetividade. A fornicação, que é o pecado fora do sacramento do matrimônio. É quando um casal, decide ter o relacionamento sexual sem a entrega total de vida. Entrega o corpo um ao outro numa intimidade que deveria acontecer somente depois que entregou o coração, a alma um para o outro, no sacramento da entrega total. E por isso destrói a dignidade do ser humano, o ser imagem e semelhança de Deus, e mancha. E quantas consequências dolorosas, que pessoas machucam umas às outras, quantas consequências dolorosas, até mesmo de depois querer matar um filho, porque foi algo que não foi na hora certa. Meus irmãos, vamos guardar a castidade. O Senhor recompensa os puros de coração. Já nessa terra, conseguem enxergar o amor de Deus. Os puros de coração verão a Deus. A igreja vai falar da pornografia, a gravidade, como é pecado mortal, pode levar à perdição, a prostituição. E a igreja quer ajudar, quer que os evangelizadores rezem e ajudem as pessoas que estão nesse estado de vida, às vezes por culpa delas, mas às vezes também por consequência da maldade humana, não é? E a igreja vai falar como é grave contra a castidade o pecado do estupro, né? Algo gravíssimo que brada a ira de Deus, principalmente quando é feito em crianças. A gente tem visto coisas tão terríveis. É necessário falar, precisamos fazer reparação. E quando uma pessoa se entrega a esse pecado, ela chega aos níveis mais baixos, que é difícil até dizer. E principalmente quando é alguém da família, um professor, um médico, um pai, alguém que está responsável por uma criança. Isso se torna também o que a igreja chama de escândalo e brada aos céus. A igreja vai falar também das pessoas que têm atração pelas pessoas do mesmo sexo. A igreja vai dizer: por motivos diversos, acontecem às vezes essa inclinação. Muitas vezes por traumas, pela ausência da figura paterna ou materna da maneira como deveria ser, ou por 1000 outros motivos, acontece essa inclinação. Muitos testemunhos de pessoas que conseguiram trabalhar a sua afetividade, a sua sexualidade, e conseguiram se restaurar, e viver um matrimônio cristão da maneira certa, um homem e uma mulher gerando os filhos na sua família. Mas alguns são chamados, principalmente aqueles que tiveram ferida profunda nessa área, são chamados a vivenciar a castidade, numa doação de vida fecunda. Como vou dar um exemplo para vocês, pessoas que são chamadas, nem às vezes se tornam religiosos, freis ou freiras, né? Mas pessoas que dão a vida
a igreja a salvação das almas e são profundamente felizes numa vida celibatária. Vou dar um exemplo para você, a Chiara Lubich, que fundou os Focolares, né? O movimento dos Focolares. Quanta santidade foi gerada, quantas pessoas experimentaram o amor de Deus, porque essa mulher transformou em fecundidade o seu celibato, a sua castidade, viveu só para essa obra e transmitiu a alegria de Deus fecunda para tantas pessoas. Todos somos chamados a uma plenitude de amor naquilo que cada um de nós é chamado. E todo chamado envolve sacrifício, renúncia, porque só os violentos entrarão no reino dos céus. Deus te chama a ser realizado na missão que Ele tem para você. O amor entre os esposos vai falar do adultério, como é algo profundamente contra esse sexto mandamento, que fere o casal e que fere os filhos. Se isso acontece, deve ser feita reparação, não é? E se isso não aconteceu ainda, não vai acontecer se vocês rezarem o terço em família, colocar Nossa Senhora e Jesus no centro. Também Nosso Senhor vai falar da fecundidade do matrimônio, eu já falei um pouco. Padre Pio vai dizer, pílula anticoncepcional veio direto do inferno. Se você, por algum motivo grave, deve espaçar para não ter filhos agora, consulte o seu diretor espiritual e faça da maneira certa. Não ligadura de trompas, não vasectomia, não coisas que são contrárias à dignidade do sacramento do matrimônio. A igreja também vai falar da seriedade de pessoas que querem manipular os embriões, manipular os gametas, de modo que os filhos se tornem fruto de algo que pode ser manejado pelas mãos de médicos e cientistas. O homem está brincando de Deus. Não faça, se você quer engravidar, papai e mamãe, homem e mulher, faça da maneira que os santos fizeram. Joelho no chão, penitência pelos seus pecados e reparação pelos pecados do mundo. Clamor com humildade e o milagre do seu filho e da sua filha será da maneira mais perfeita, da maneira que agrada a Deus. E por fim, o catecismo ainda fala da questão do divórcio. Uma questão tão dolorosa nesses dias de hoje. A irmã Lúcia profetizou, há poucos anos atrás, ela revelou isso. Nossa Senhora disse que a batalha final de Satanás seria contra a família. Por isso eu recomendo a quem é jovem, a quem está namorando, se você já está vendo que o namoro não dá muito certo, não insista. Hoje somos pessoas muito desequilibradas afetivamente, porque as famílias nossas já estão destruídas. Somente o namoro que você conseguir realmente um equilíbrio e uma paz, e as discussões não sejam o principal desse namoro, dê continuidade. Mas não lute pelo seu namoro, lute pelo seu casamento. Depois que você amadureceu, cresceu e disse o sim no altar, lute até com seu sangue, dê a sua vida para o seu matrimônio, chegar à meta final, cumprir a sua missão. Mas o período de namoro não se deixe escravizar por ninguém. Um namoro de desequilíbrio afetivo, um namoro de dependência afetiva é um sinal de algo muito negativo que pode acontecer no matrimônio. E até mesmo de matrimônios que muitas vezes não são válidos, porque não existiu uma maturidade, uma decisão bem equilibrada e vários aspectos podem levar ao matrimônio de muito ser nulo. Por quê? Não existe anular casamento. Reconhece que foi nulo porque muita gente se casa sem uma maturidade básica. Por exemplo, isso que eu falei, estar aberto à vida. Muita gente se casa sem estar aberto à vida. E um casamento desse não seria válido. Por isso, meu irmão, minha irmã, o sexto mandamento da lei de Deus quer que o seu coração seja puro, quer que o seu coração seja livre. Deus diz lá no Deuteronômio, eu te dou esses mandamentos para que você seja feliz. Vamos lutar. Vamos dar a nossa vida, o nosso sangue para viver esses mandamentos, especialmente o sexto, e assim espalhar o perfume da pureza de Deus onde nós estivermos. Transmitir esse amor puro, desinteressado, que leva todos para Deus também. Vamos pedir a ajuda de São Miguel Arcanjo, principalmente nessa área, na luta para viver a castidade. São Miguel quer ser o teu auxílio, quer ser uma força
contra os espíritos malignos que tentam nos levar ao pecado. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Esse assunto é um assunto muito profundo e muito maravilhoso. Por isso, São João Paulo II dedicou vários anos da sua vida, desde 1984 até, não lembro exatamente que ano, vários anos, dando a sua catequese sobre esse assunto, que ele chamava de teologia do corpo. Vale a pena ver vídeos sobre teologia do corpo, aprofundar sobre esse assunto que João Paulo II falava. E também, meus irmãos, eu aconselho vivamente, você que ainda não viu o testemunho de uma mulher chamada Glória Polo. Ela foi julgada sobre os 10 mandamentos, teve uma experiência de morrer e ali, diante do trono de Deus, foi julgada. E foi reprovada nos 10 mandamentos. A misericórdia de Deus deu mais uma chance e é comprovada. Ela foi queimada até mesmo no seu ovário, no seu corpo, nos seus órgãos. E depois os médicos disseram que era impossível ela ter filho. Ela depois engravidou e teve filho, porque Deus quis confirmar o milagre dessa revelação na vida dessa mulher. Pesquisa depois o testemunho da Glória Polo, vai te ajudar muito a viver a sua afetividade, a sua sexualidade da maneira correta e amar o 6º mandamento da lei de Deus. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Não deixe de dar o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas, de compartilhar com muitos dos seus irmãos que precisam aprender e também você que é novo no nosso canal, se inscreva nessa família que é o Instituto Hesed, que é o Exército de São Miguel, onde uns rezamos pelos outros. Ao se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, você já está nas intenções da Santa Missa para os que se inscreveram no dia de hoje. Então, não esqueça também de deixar o seu comentário. Como é que está a sua luta para viver essa virtude da castidade? E também fazer o seu pedido ao Senhor, que lhe dê a graça de ser vitorioso, vitoriosa na virtude da castidade. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Nos encontramos durante o dia inteiro, lutando e batalhando para sermos guerreiros fiéis de nosso Senhor. Deus abençoe.